Olá a todos, boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Alain Martins Mor, sou psicólogo, mestre em psicologia e doutor em filosofia, e vou falar um pouco para vocês hoje sobre saúde mental. Obrigado, espero que tenham um bom vídeo. Saúde mental. Já faz algum tempo que a gente tem discutido esse tema de diversas formas e em diversos lugares. Mas o que eu queria trazer hoje para a nossa discussão é um aspecto que eu considero bem importante e um pouco falado, ou quase nada falado, que é a distinção entre a saúde mental individual e o que eu estou chamando aqui de saúde mental institucional. Normalmente se fala da saúde mental, quando se pensa em saúde mental, a gente pensa enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto esses seres particulares, que somos nós, e na nossa saúde mental, na nossa depressão, na nossa ansiedade, nas nossas questões, e isso tem sido falado já há bastante tempo, o que é super importante, mas deixa de fora um outro aspecto, que é pensar a saúde mental enquanto efeito ou enquanto resposta a situações coletivas, a situações institucionais, discursivas, linguísticas, se quiserem. Quando a gente pensa em saúde mental individual, essas das nossas particularidades, dos nossos diagnósticos do dia a dia, a gente vai pensar a saúde mental relativa a um comportamento adequado ou inadequado, normal ou anormal de uma determinada pessoa. E nisso aí a gente tem um lastro filosófico e epistemológico super importante a pensar ali no nascimento da ciência moderna, na época clássica, né, nessa racionalidade, no momento representacionista, enfim. Mas são pessoas, são indivíduos, seres humanos, se quiserem, que vão sofrer ou não de doenças ou transtornos mentais. E nesse sentido, quando a gente pensa nisso, dentro da academia, a gente tem aí no mínimo dois atores passíveis de serem questionados ou pensados sobre a saúde mental, que é o estudante e o professor. E muito tem se falado também sobre a saúde mental do nosso estudante, né? Não à toa há algum tempo a gente tem visto reportagens e discussões e artigos que falam da pressão acadêmica, das consequências da maneira de ensino que nós temos hoje em dia e de toda uma dificuldade em se adequar à realidade atual, social, contemporânea, às questões acadêmicas. A gente tem visto aí artigos que falam sobre a ansiedade do jovem estudante universitário, questões de ideação suicida, depressão, bipolaridades, enfim, outros transtornos, outros problemas relacionados à saúde mental. De um outro lado, a gente tem esse docente que também experimenta essa instituição e que também sofre as pressões acadêmicas, né, de formas distintas, mas também as sofre. E como está, ou como pensar essa saúde mental desse docente, né, que também sofre a pressão de cima e também precisa passar esse conteúdo, passar esse conhecimento adiante. Pois bem, quando a gente pensa isso a nível individual, um dos primeiros pontos que a gente tem que pensar é no próprio conceito de saúde mental. O que é saúde mental? Bom, a Organização Mundial da Saúde já há algum tempo nos disse que saúde não significa ausência de doença. Eu posso ter uma doença, eu posso ter um diagnóstico e ainda assim ter saúde, ou ainda assim transitar por dentro das questões da saúde. Não fosse assim, a gente não teria possibilidade hoje de se pensar em cuidados paliativos, por exemplo. Então eu tenho possibilidades de pensar boas condições ou condições adequadas de existência, mesmo estando doente. Se a gente faz um paralelo com as questões da saúde mental, eu posso dizer então que saúde mental não é ou não tem a ver com a ausência de doença mental ou de um transtorno mental, né? Que as condições psíquicas ou as condições mentais de cada um de nós
não implica necessariamente numa falta de saúde. Mas, e se aí a gente for pensar dentro de uma perspectiva filosófica existencialista, eu posso pensar que a nossa saúde mental é uma resposta aos dramas ou à tragédia da existência, né? Existir nos convoca a responder de determinadas maneiras. O sofrimento existencial, a angústia existencial, se a gente quiser usar esse nome, a angústia existencial nos convoca a uma resposta. E a maneira como a gente age, a maneira como a gente vive, ou a maneira como a gente responde a isso, tem a ver com a nossa saúde mental, com o nosso psiquismo, com o nosso fazer no mundo. Então, dentro desse sentido, eu posso pensar que a depressão, a ansiedade, a bipolaridade, as dependências químicas, entre outros, são respostas possíveis de um indivíduo frente à angústia da existência. Junto disso, um outro ponto que eu acho muito importante da gente pensar em relação à saúde mental, quando a gente pensa nesse aspecto individual, é a dualidade ou o problema entre o normal e o patológico. Já existem discussões importantíssimas sobre isso, onde vão ser levantadas questões ou dúvidas ou críticas à ideia de uma dita normalidade, em especial em se tratando de saúde mental. A normalidade, para alguns autores, ela vai estar relacionada a uma norma individual de se posicionar no mundo. E que a anormalidade, então, seria um equívoco, ou uma mudança, ou uma dificuldade em se sustentar essa normalidade que é sempre particular, que é sempre individual. Com isso, a gente pode dizer que ser normal, ou ter normalidade, é conseguir se adaptar a cada nova exigência existencial, a cada nova dinâmica existencial, de uma maneira própria e que satisfaça ou que esteja de acordo autenticamente com cada um de nós. Então, se torna complicadíssimo pensar numa ideia de normalidade comparativa com o outro, né? E aí a gente pode então lembrar que nós enquanto pessoas, enquanto história, não somos passíveis de sermos objetos de um laboratório, né, que pode ser comparado. Cada um de nós tem a sua história e tem a sua resposta às exigências da existência. Então, não cabe mais pensar, ou não caberia pensar, uma comparação a nível de normalidade entre, por exemplo, duas pessoas. É uma comparação impossível de ser feita. Mas a comparação que poderia ser feita, e que aí seria interessante de ser pensado, é entre a minha própria história, né? O meu ontem e o meu hoje, toda essa história na qual eu fui me construindo. Então essas diferenças de respostas na minha história é que poderia ser levantada ou poderia nos dar indícios de um momento com melhor saúde mental ou pior saúde mental. Isso a se pensar a nível de individualidades. Mas eu falei que eu queria falar para vocês também um pouco sobre esse outro aspecto, essa outra ideia, que seria o que eu estou chamando de saúde mental institucional. Bom, com a leitura, ou com uma leitura possível dentro daquilo que a gente vai chamar de estruturalismo, a gente vai entender que cada existência ela é uma resposta, ou ela é efeito de um discurso pré-existente a mim mesmo. Todo ser humano que nasce, ele se insere em uma história, em um discurso que já existia antes dele. Então, todas as nossas maneiras de existir no mundo, todos os nossos comportamentos, todas as nossas ações, elas são consequências desses discursos nos quais eu me inscrevi ao longo da minha vida, né? Dentro disso, a gente vai poder pensar, então, que cada um tem a sua individualidade, ou a individualidade de cada um, ela é construída como, ou a partir de um somatório de histórias e de discursos.
Então aquilo que meus pais disseram de mim, aquilo que meus vizinhos diziam de mim, aquilo que meus familiares diziam de mim, aquelas histórias que eu vivi na escola, aquelas histórias que eu vivo no ambiente de trabalho, tudo isso constrói aquilo que eu consigo dizer como eu. O eu, ou essa autoconsciência, se quiserem, é uma consequência dessas histórias que sobredeterminam a minha existência. Se é assim, ou se a gente pode pensar a partir disso, as instituições nas quais eu me insiro e os discursos institucionais nos quais eu me insiro são também responsáveis ou são causa ou têm aí uma base importante para falar da minha saúde mental. Então, quando a gente pega esses artigos e quando a gente questiona e estuda a falta de saúde mental ou os problemas relacionados à saúde mental dos estudantes universitários de hoje em dia, dos docentes universitários de hoje em dia, nós estamos falando de um público que vive dentro ou que está sob a égide de um discurso, que é o discurso universitário. Então, nesse sentido, cabe a questão, e aí eu deixo ela aqui para que vocês possam discutir adiante, qual é a saúde do discurso universitário? Existe saúde no discurso universitário, ou o discurso universitário que nos constrói hoje também não é um discurso mentalmente doente? E se é assim, todas as discussões sobre, se o problema é do aluno, se o problema é do professor, se o aluno é depressivo, se o professor é ansioso, tudo isso deixa de ter importância e a gente precisa olhar para uma outra questão, que é esse discurso universitário de hoje, ou essa cultura universitária na qual se inscrevem esses discursos, ela é saudável ou ela é doente? E se a gente for para o caminho de que, a cultura universitária é doente, o discurso universitário está doente, o que a gente precisa, ou onde a gente precisa agir, não é necessariamente em cada um dos alunos depressivos ou ansiosos ou bipolares, ou em cada um dos professores com dependência química, depressão ou ansiedade. Mas a gente precisa agir na cultura universitária. É a cultura universitária que precisa ser modificada para que nós possamos ter atores institucionais, alunos, professores, técnicos, terceirizados, para que a gente possa ter atores institucionais saudáveis. Obrigado, espero que tenham uma boa continuidade no curso.